Um bom sábado para vocês. Tudo bem? Muito bom estar numa igreja tão bonita, né? Tão confortável. Acho que deixa a adoração até mais fácil, né? Do que muitas vezes não termos esse conforto todo, essa beleza toda. Que bom. Que bom que Deus deu a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. O Alexandre falou todas as questões aí da convivência, desde que a televisão era preto e branco. Acho que não tinha televisão a cores ainda, naquela época que a gente andava junto. E ele é tão achegado que ele já compartilhou a água que era minha, né? Vocês viram antes de tocar, né? Então, ok. Mas não tinha problema, não. Muito obrigado, muito obrigado. Queridos, eu queria começar, além da felicidade de estar aqui, eu queria conversar com vocês, e a minha característica não é a característica de um pregador eloquente, de uma pessoa que tem uma oratória maravilhosa. Eu sou mais professor do que pregador. Eu acho que eu tenho mais a questão conversa do que a questão de pregação, entonação. Vocês com certeza tiveram recentemente pregadores maravilhosos aqui. Então, o meu caso é mais uma conversa. Ainda mais porque aqui a gente está perto de todo mundo, né? A disposição aqui da igreja é fantástica. Então, a gente se sente perto de todo mundo. Um dos maiores desafios que nós temos como igreja, como cristãos, é que eu englobo todas as religiões que tem igreja, que aparecem para louvar, tá? Como que a gente continua voltando sábado após sábado? Sábado após sábado, a gente chega e se encontra na igreja de novo. Como que a gente continua trazendo um conteúdo aqui que seja relevante, continue sendo interessante, continue motivando vocês a continuarem vindo aqui? É um dos maiores desafios, maiores dificuldades que eu vejo. Essa Bíblia, ela tem histórias, ela tem um limite de histórias. Quantas vezes vocês já ouviram sermões, conteúdos preparados sobre o filho pródigo? Quantas vezes? São centenas, se não mais de centenas de vezes. E de repente vocês vão estar aqui um dia, um sábado de manhã, e alguém vai trazer a parábola do filho pródigo de novo. Não é uma coisa interessante? Vez após vez, e os assuntos se repetem. E a gente, o que acontece? Continua aparecendo aqui sábado de manhã. Queria falar para vocês que não é por acaso que isso acontece. Nós estamos aqui para ouvir conteúdos que não vêm da cabeça de seres humanos. Esses conteúdos aqui, eles são a parceria de um canal, de um vaso limitado, de um vaso defeituoso, mas de uma mensagem que é preparada em parceria com o Espírito Santo. Por isso que a história do filho pródigo vai ser interessante de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Porque o Espírito Santo, ele vai dar uma iluminação diferente cada vez que alguém vier aqui contar essa história. Eu já adianto para vocês que não vai ser sobre o filho pródigo hoje, tá? Não vai ser sobre o filho pródigo. Mas eu gostaria de contar para vocês o seguinte. O Alexandre falou sobre capelania e sobre pastorado simultaneamente em 2 continentes diferentes. Eu me apaixonei pela capelania, que é ser o líder espiritual de um hospital, ou de uma escola, ou de um órgão governamental, ou de uma repartição militar, ou de uma prisão, ou de um time de basquete, ou de uma empresa. A capelania está presente em todos esses ramos. Líder espiritual, desde a NASCAR até a Navy. Existem capelões que estão ali para serem instrumentos de suporte emocional, espiritual, religioso. O único ramo que a capelania não se estende é o ramo congregacional, igreja. O resto a gente encontra capelões em todos os ramos. Na época que eu fui introduzido à capelania, eu achei algo fantástico. Por quê? Quando você está no hospital, no caso da capelania hospitalar, quando você está no hospital
e você vê a porta de um paciente, ela não tranca pelo lado de dentro. O paciente, o pai do paciente, não pode trancar a porta pelo lado de dentro. A porta do paciente está sempre aberta. Isso quer dizer que não interessa se ali tem um filho de governador, se tem uma pessoa super importante, riquíssimo, nunca tem trava naquela porta, a gente sempre consegue entrar no quarto. E eu achei isso deve ser uma experiência maravilhosa. Foi por isso que eu me apaixonei. Porque eu tive contato, nesses 16 anos no Hospital da Criança de Washington, com inúmeras experiências em que Deus pôde me usar para levar uma palavra de esperança no meio do sofrimento de ter uma criança doente. Me apaixonei e estou lá há 16 anos. Só que, outubro de 2022, eu e a Sabrina, minha esposa, estávamos viajando para um congresso. Estávamos apresentando o resultado de uma pesquisa sobre estresse. E ao visitarmos uma primeira que eu tenho, na Alemanha, na capital, em Berlim, sexta-feira à tarde, pôr do sol, friozinho, todo mundo de pijama, tomando sopa. E a conversa começou a fluir, e essa minha prima falou o seguinte: Eliezer, você nunca pensou em passar um tempo como missionário aqui nesse continente? Eu olhei para a Sabrina, olhei para ela de volta e falei: não, nunca pensei. Aí naquele momento ela começou a falar sobre a situação do continente europeu com relação a Deus. E nós ficamos de queixo encostando na mesa. Vocês tiveram aqui, sem combinar nada, uma mensagem do pastor da igreja sobre a dificuldade da pregação do evangelho na França, berço da Revolução Francesa, iluminismo e tantas outras correntes que acabaram com Deus. Para vocês terem uma ideia, são dados assim super recentes, de 2 semanas atrás. Em média, 70% da população da Europa não tem nenhum contato com espiritualidade ou religião. 70%. Tem países, como a República Tcheca, que esse número vai para 91% das pessoas não querem saber de Deus. Imagina você pensar que ali aconteceu o primeiro movimento organizado contra os absurdos que eram feitos em nome da religião por Martinho Lutero. O berço da reforma de como ver Deus. Saiu daquele continente e hoje esse continente talvez seja o continente mais secular do planeta. O que aconteceu na Idade Média, quando a religião foi misturada com política, com poder, nós sabemos muito bem como aconteceu isso. A população ficou tão oprimida, tão revoltada pelo que a religião fez em nome da política e do poder, que chegou um basta. E eles hoje, depois da Revolução Francesa, esse sentimento de não Deus, não religião, nunca mais se alastrou por todo o continente. E essa é a realidade hoje. É o continente mais secular que existe no nosso mundo. Vocês sabem muito bem uma janela, um espaço geográfico que se chama janela 1040. Nós sabemos que ali tem uma característica de dificuldade extrema da pregação do evangelho, porque é um mundo praticamente 100% o quê? Muçulmano, islâmico. Existe uma outra janela, a mais recente, chamada de janela pós-cristã. O que acontece quando você fala pós alguma coisa? Depois, já foi. A janela pós-cristã é a Europa. Porque em termos de estatística, o cristianismo já não existe mais. Não é nem número mais. Esse pastor, o pastor de vocês que está em Paris, capital da França, um dos países mais referência, mais importantes do mundo. Paris não tem igreja para franceses, somente igreja de imigrantes.
Se você quiser assistir um culto em francês, rodeado de parisienses, não existe. Esse é o status de calamidade que vive a Europa. Quando nós, tomando aquela sopa, junto com a minha prima, ouvimos isso, nós começamos a orar para que Deus abrisse uma porta, que nós pudéssemos entrar e sermos missionários nesse continente. E aonde abriu foi na Bélgica. E nós começamos a trabalhar online. Em outubro do ano passado, fomos apresentados e empossados oficialmente para cuidar de 2 igrejas como pastor principal e de um projeto evangelístico pós-moderno, sábado à noite, sendo a 3ª igreja. E nós estamos nessa peregrinação de outubro até hoje, indo e voltando, fazendo todas as reuniões de comissão, planejamento, tudo pelo Zoom, quando a gente pode, esperando o visto. Porque esses países não querem que você vá para lá. O visto, que muitas vezes para qualquer país demora aí 2, 3 semanas, no nosso caso já vai para mais de 1 ano. E aí o visto ainda não saiu. Acreditamos que esse visto sai no verão, agora, esse verão, se Deus quiser, para a gente parar de ficar nessa ponte aérea. O pessoal da United já me conhece pelo nome. E aí, pastor, tudo bem? Como é que tá? E a Sabrina? Brincadeiras à parte, mas esta está sendo a nossa vida. Tomara que esse verão a gente consiga se instalar lá, e aí eu vou ter que dar uma pausa no hospital, lugar que eu amo, mas a gente vê essa urgência da missão como algo muito importante. Fazendo um parênteses aqui, se você sente vontade de se envolver em algum tipo de missão, existe um departamento da Associação Geral, que você pode ir lá no seu computador, no seu telefone e colocar AVS. É o Departamento de Missionários Voluntários da Igreja Adventista. Existem centenas de lugares precisando de ajuda. Nós começamos a orar, abriu uma porta na Bélgica. E eu desafio você, comece a orar. Mas pastor, eu tenho trabalho, eu tenho família. Comece a orar. De repente Deus tem uma porta que vai ser exatamente compatível com a tua situação para poder trabalhar numa missão para Ele. Pense nisso, ore por isso, porque o tempo de pregação está cada vez menor. Tirando essa introdução, eu até posso falar para o Alexandre, para vocês, Joabe, um dia desses, se Deus permitir, eu posso voltar aqui e falar mais sobre isso, sobre essa missão, sobre o que acontece, quais são os desafios, cheios de detalhes. É algo assim fascinante. A carência de uma atenção, a carência da presença de alguém para ajudar na parte espiritual. Está ali disponível, um sorriso, um abraço, ajudar, coisas simples. Mas lá parece que é muito mais carente do que aqui. De repente a tua missão é aqui, pode ser também. Mas continue orando, porque o que eu falei hoje, um pouquinho rapidinho na classe da Escola Sabatina, a igreja só é uma igreja completa quando ela é igreja para dentro e igreja para fora. Se nós estamos ficando super nutridos espiritualmente, sem repartir essa nutrição para fora, alguma coisa está faltando. Deus não vai derramar bênção, Deus não vai derramar Espírito Santo para você pregar aqui dentro. Os discípulos receberam o Pentecostes para fazer o quê? Para sair. E para ir aonde dava para chegar, a pé, de navio, de cavalo, de qualquer coisa. Por isso, aí faz sentido. Eu preciso de poder porque eu tenho uma missão. Se eu não estou saindo para lugar nenhum, ou pedindo oportunidade para ir para lugar nenhum, mesmo que seja na vizinhança, não faz sentido derramamento de nada. Por isso, eu desafio a todos aqui que orem por essas portas, mesmo que sejam na quadra que você mora, mas orem, aí faz sentido uma bênção especial, uma capacitação especial, porque você vai estar levando algo para alguém. Pense nisso, pense nisso. Igreja é bonita, confortável, mas ela é transitória, tem que começar aqui e terminar lá fora. Queridos, prometo que acabou a introdução.
A gente tem exemplos fantásticos na Bíblia. E interessante que todos esses exemplos fantásticos da Bíblia, que a gente assim quase que pensa e tem certeza que foram super-humanos, super-heróis, semideus, semi-anjo, semi-homem, porque não é possível o que aconteceu com a vida de Gideão, por exemplo, né? É impressionante como com uma pessoa que é igual a mim conseguiu ser usada de maneira tão poderosa. Mas hoje eu vou falar um pouquinho sobre uma pessoa que talvez a maior lição que deixou para a gente foi que somos humanos. Não adianta pensar que em algum momento vamos deixar de ser humanos. O exemplo dessa pessoa é que humano tem característica de humano. E o título que estava aqui, do pasto ao palácio. 2 P's. Pasto, palácio. Que distância. E a gente está falando de quem? Davi. Mais alguém do pasto ao palácio? José. Aí temos um concorrente aí com Davi. Não é unânime, mas o Senhor acertou. É Davi. A história de Davi é fantástica, né? Primeiro, ele, pastor de ovelhas lá no pasto, de repente ele se vê obrigado a proteger as suas ovelhas de animais que eram 10 vezes o peso dele, e ele conseguiu vencer, conseguiu passar por esse desafio. E de repente chega um profeta na casa dele e fala assim: eu vim aqui, Jessé, ok, eu vim aqui para escolher o próximo rei de Israel, vou ungir o rei de Israel aqui na sua casa. E aí Jessé vem e traz todos os mais velhos, mais fortes, mais treinados. Quem que estava lá para ungir o próximo rei de Israel? Profeta Samuel. Outro exemplo fantástico. Samuel foi fruto do quê? Ele existiu, ele se tornou uma vida fruto de oração, fruto de um milagre. Ana ia todas as vezes que ela podia no templo, se ajoelhava e orava pedindo por um filho. E aí 1 Samuel 1:24 fala que depois de tê-lo desmamado, o que aconteceu? Ana o levou ao templo para quê? Para ser dedicado, ser apresentado. E nesse momento, eu gostaria de fazer uma pausa sobre o sermão. E já que nós falamos da apresentação de Samuel no templo, nós vamos ter uma apresentação aqui ao vivo e a cores. A apresentação do Ethan. Isso aqui é tudo parte do sermão. Samuel, fruto de oração. Oração, oração, oração. De repente veio a palavra milagre. Samuel nasceu. Poderia parar aí, já seria uma história maravilhosa, uma história que terminaria com o quê? Com um milagre. Seria lida e relida milhões de vezes. Mas Ana foi além. Olha, Senhor, não faz sentido uma outra decisão, depois de ver um milagre acontecer na minha vida, é de pegar esse milagre e te entregar de volta. Olha só que fantástico. Vem de Deus e eu te devolvo. Eu dedico essa vida 100% ao teu serviço. E gente, a vida do Ethan, por decisão consciente do Alexandre e da Thaís, vai ser devolvida nesse momento para o Pai do Céu. É fruto de uma bênção dele. É fruto de uma vontade de Deus. O Alexandre, mais do que ninguém sabe, vontade e planejamento de Deus antes do que o deles.
E agora, nesse sábado, eles estão fazendo o mesmo que Ana fez. Ganhamos de ti e te devolvemos, para que ele seja uma bênção com B maiúsculo todos os dias da vida dele, não só para a família, para essa igreja e para todas as pessoas que entrarem em contato com ele. Só que existe uma responsabilidade deles como pais e como igreja, e aí eu coloco aqui todos vocês que conviverem com ele. A instrução do menino no caminho que ele deve andar passa por todos nós. E desde já, esse é um pedido oficial da família Ludwig, para que vocês, junto com eles, orem pelo Ethan e por todas as crianças, porque a educação nos dias de hoje está mais difícil e complicada do que nunca aconteceu na história. Então, isso aqui é uma declaração oficial que ele pertence a Deus, seu futuro e tudo que ele é. Nesse momento a gente vai fazer uma oração, assim como o sacerdote Eli fez quando Ana veio ao templo para dedicar Samuel. Nosso Deus, que privilégio, que bênção, que momento que, se nós pudéssemos, nós congelaríamos na nossa memória e o veríamos muitas vezes por dia, até o dia que a gente entrar na tua casa. O dia que nós temos o pequeno Ethan sendo dedicado, sendo entregue de volta às tuas mãos, as mesmas que o formaram. Amém. Para que ele seja uma bênção, 100% usado pelo teu Santo Espírito como mais um exemplo, como mais um representante do amor que o céu tem para cada um de nós. Pedimos sabedoria ilimitada do céu para o Alexandre, para a Thaís e para toda essa igreja que vai ajudá-lo a traçar o caminho que o Senhor sabe que ele deve andar. Amém. Por isso, recebe a oração e os desejos, anseios desses pais, direto do coração deles. Amém. Que eles recebam a certeza todos os dias que essa tarefa é uma tarefa junto contigo. Por isso, mais uma vez, obrigado por esse privilégio de todos aqui participarmos desse momento tão lindo que causa festa no céu. Amém. Tudo isso entregamos no teu trono de graça e oramos no teu santo nome, Jesus Cristo. Amém. Amém. Existe um gesto que eu faço questão de fazer. Temos o certificado? Deus abençoe. Você pode repetir, por favor, para a igreja entender o que você falou? A Escola Sabatina, o Ministério Infantil, que não pôde estar aqui, e a igreja também, através do certificado, dão as boas-vindas ao pequeno Ethan. Obrigado. Amém. Nós temos agora a titia Sabrina, que vai entregar um presentinho da família Oliveira. Ele possa sempre caminhar perto de Jesus. Palavra de Deus para que ele possa sempre caminhar com Jesus. E nós estaremos aqui para ajudar. Amém. Vai ter pra gente fazer uma foto. Sim. Pode ser. Chamar a tia Leite para fazer uma foto. Eu gostaria de convidar aqui. Eu vou chorar. Eu gostaria de convidar aqui o Ed e a Leda para fazer uma foto com a gente e também com a igreja. Uma fotinho, por favor, com vocês. Eu sei que existem dezenas de telefones fantásticos, câmeras, que sobrarão aqui como opções para uma fotinha nesse momento. Perfeito.
Samuel foi apresentado, cresceu, não se desviou dos caminhos de Deus, se tornou um profeta e estava agora na casa de Jessé para ungir o futuro rei de Israel. Passaram todos os filhos. E a gente acredita que Davi nem estava em casa, porque Davi foi referido como: tudo bem, espera aí que eu vou chamar, tem mais um que está lá onde? Está no pasto, possivelmente estava no pasto. Esse aí é tão fraquinho, tão pequenininho, não se alimentou direito quando era neném, que nunca será aquele. Mas aí Samuel falou: então manda buscar. E Davi veio. E Davi se tornou um dos maiores exemplos de humanidade junto com espiritualidade que nós temos na Bíblia inteira. Foi de Davi o relato da vitória militar mais famosa. Não existe uma batalha militar mais famosa do que Davi e Golias. Não tem. Esse termo, ele até saiu do meio cristão religioso. Hoje, pessoas de fora que não acreditam em Deus falam, quando vê um time muito mais forte que o outro: aí, Davi e Golias. Transcende o mundo espiritual. O que mais que a gente tem para falar de Davi? Davi, músico e compositor, como talvez ninguém mais na Bíblia. Davi conseguiu ter como melhor amigo o filho do maior inimigo. Gente, que coisa incrível! Como que isso foi possível? O melhor amigo, filho do maior inimigo. Davi foi fora da lei, ele foi perseguido durante muitos anos. E tinha os guerreiros dele e parecia uma milícia, se escondendo de caverna em caverna, de floresta em floresta. Esse era Davi, fora da lei. Vocês sabiam que em um momento da vida de Davi, ele buscou refúgio no meio dos filisteus, que no caso eram os maiores inimigos do povo de Israel? Ele simulou uma traição para com Israel, para ter proteção, para não morrer com relação à perseguição de Saul. Imagina, simulou traição para não morrer. Vocês sabiam que uma vez Davi falou assim: eu vou contar o povo, vou fazer uma estatística, vou fazer um censo aqui. Vou fazer um censo, vou passar lá, o IBGE vai passar em todas as portas. E nós vamos contar o povo, vamos saber a idade do povo, vamos saber as preferências do povo. E o que aconteceu? Deus falou: não faz esse censo. Vocês lembram dessa história? E ele fez o censo. E em decorrência dessa desobediência, muitas pessoas sofreram. Davi foi quem conquistou a cidade Jerusalém, que não foi fundada pelos israelitas. Jerusalém era de um povo inimigo, era dos jebuseus. Olha só que coisa interessante, a conquista dessa cidade e essa cidade ficaram tão importantes no contexto religioso, político, social de Israel, que Jerusalém foi usada para o nome da cidade santa. Davi conquista a capital não só do povo de Deus, mas ele conquista algo que deu o nome da cidade eternal, que para sempre, em toda a eternidade, terá o mesmo nome de uma capital que ele conquistou. O seu maior sonho qual que era? O maior sonho de Davi: construir o templo, a casa daquele Deus que protegeu nas cavernas, protegeu no meio dos filisteus, protegeu de leão, de urso, protegeu de... Eu vou construir a casa para esse Deus, o lugar de adoração. Só que Deus falou: não vai ser você, vai ser o seu filho. Era muito intenso, tudo de Davi era grandioso, era referencial.
a maior das vitórias militares, só que talvez também o maior dos pecados registrados na Bíblia. Tudo proporcional, grandioso, grandioso, profundo. Quando se pensa em pecado, que coisa estranha, né? Que coisa esquisita. Davi também aparece como referência. Olha só, um homem, em muitos lugares, usado para retratar segundo o coração de Deus, mas a referência talvez do maior pecado registrado na Bíblia também foi Davi. A maior das repreensões, talvez, feitas por um profeta a uma pessoa foi para Davi. O profeta Natan chegou, contou uma história e ele sofreu ao ouvir aquela história. A decorrência do pecado de Davi trouxe problemas tão sérios na família de Davi que acabou havendo abusos e assassinatos dentro da família de Davi. O poeta guerreiro, o autor do Salmo 23. Só que quando Davi foi confrontado com o erro, aliás, a gente é confrontado com o erro de vez em quando. O pessoal chega aqui, opa, olha aqui, olha o que aconteceu aqui. Trabalho, família, relacionamento. Qual que é a nossa reação quando a gente é confrontado com erro? A gente já tem uma folha digital com as desculpas? Bem, depois da pandemia, a gente tem que dar um desconto. Bem, é ano bissexto. O que Davi fez quando o profeta Natan chamou o pecado dele pelo nome? Vocês lembram? A declaração de Davi, que está em 2 Samuel 12:13, foi imediatamente falar: pequei contra o Senhor. Davi não arranjou desculpas. Não arranjou desculpas como a gente muitas vezes tem o primeiro reflexo. E por causa dessa posição de falar, errei mesmo, foi eu que fiz, errei, pequei contra ti. Olha só a resposta de Deus, imediatamente após a reação de Davi, que está em 2 Samuel 12:13, segunda parte. Também o Senhor perdoou o teu pecado. Profeta Natan dizendo: e você não morrerá. Gente, causa-consequência. Assumi, foi eu mesmo. Me desculpa. Reconheço. E a reação imediata de Deus foi o quê? Eu aceito. Eu aceito. Eu aceito a tua posição de arrependimento. Eu aceito o teu reconhecimento. E você não vai morrer. Consequência imediata após Davi ter assumido o erro que ele fez. Duas coisas para a gente levar para casa hoje. O arrependimento é a chave. E a misericórdia de Deus é ilimitada. Não tenha dúvida disso. Nunca coloque limite nem no poder, nem na misericórdia de Deus. Nunca, nunca, nunca. Eu pergunto para vocês, existe alguma coisa que você hoje precisa parar, talvez mais tarde, olhar para cima e dizer: Paizinho querido, eu pequei contra ti. Eu estou assumindo que o que eu fiz foi errado. Eu estou assumindo o que eu estou fazendo não é 100% o que você pede. Será que hoje a gente precisa, em algum momento, parar,
lá no nosso cantinho, seja no seu quarto, no seu carro, olhar para cima e talvez com lágrimas nos olhos, falar: paizinho, me desculpa, eu errei, eu sou humano. Se Davi, sendo Davi, no final da vida dele, ele foi chamado de um homem segundo o coração de Deus, queridos, não tem nada que você tem aí dentro que é imperdoável. Não tem nada que você está experienciando, se existe essa palavra, que Deus não tenha poder para te ajudar a parar ou para mudar. Não existe. Davi, sendo um adúltero, um assassino, no final da vida, foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Não tem desculpa para eu e você fugirmos desse perdão, ou acharmos que para nós não tem mais jeito. O Satanás, ele quer que você e eu pensemos que você foi tão longe que não tem mais volta. Existe uma grande verdade, que é o seguinte: se existe um coração batendo aí dentro, essa é uma das coisas mais bonitas que eu tenho para mim. Se existe um coração batendo aí dentro, existe chance de perdão, de mudança de rumo. Existe chance, só não existe chance para aqueles que o coração parou de bater. Todos aqui, não interessa o momento que você esteja vivendo, se precisa de mudança, não coloque limite no poder nem na misericórdia de Deus. Não interessa a sua idade, não interessa por quanto tempo as coisas não estão tão certas. Se existe necessidade de uma troca de rumo, hoje deve ser esse pedido, esse momento de fechar o olho e falar: paizinho, eu errei. Por favor, assim como Davi fez, e você respondeu a Davi logo em seguida falando: porque você confessou, você é perdoado. Pense nisso. Não caia na cilada desse mundo falando que você não pode mais voltar para a igreja. Não caia na cilada do mundo que você não pode mais dedicar o seu dom para Deus. Não caia nessa cilada falando que você não tem condição de repartir esse amor que está te perdoando hoje. Se você trabalha na área de tecnologia, se você trabalha na área de serviços, se você trabalha com pessoas, se você trabalha sozinho, não interessa. Deus, quando falou que todos deveríamos estar envolvidos na pregação do evangelho, no testemunho, Ele prometeu que daria meios para eu e você sermos usados. E se nós acompanharmos essas cartas missionárias que a gente vê todo sábado, quantos projetos que a gente vê e pensa assim: como que foi possível? Uma pessoa com essa idade, tanto muito pequeno ou já bem experiente, estão sendo usados. Mas Deus, eu estou num mundo que as pessoas não podem, estou num país que as pessoas não podem bater na casa dos outros, na porta dos outros. Gente, existem 1000 maneiras que o Espírito Santo pode usar. Essas pessoas todas têm telefone, essas pessoas todas têm tanta coisa que não é só mais o porteiro eletrônico. Existem maneiras que o Espírito Santo pode criar só para você pregar o evangelho. Que a gente não se contente em esquentar os bancos da igreja, que a gente não se contente em pensar que para nós não tem mais jeito, porque no final da vida, Davi, sendo Davi, foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Vocês sabem quais foram as últimas palavras do rei Davi? Elas estão relatadas em 1 Crônicas 28:1. Já sem força física, ele pediu uma reunião de todo o povo de Israel. Todos. Todas as funções, todas as idades, todas as distâncias, para que se fossem reunidos num só lugar. E ele
talvez eu estava pressentindo que não tinha muitos dias de vida. E após ele reunir todo o povo naquele lugar, num evento todo especial, o idoso rei fala o seguinte: guardem e busquem os mandamentos e a vontade do Senhor vosso Deus. 1 Crônicas 28, 1 em diante. Um chamado a buscarmos os conselhos de Deus, as palavras de Deus, os mandamentos de Deus. O que Deus tem para nos proteger aqui e nos preparar com esses mandamentos para um dia estarmos com Ele no céu. Uma pergunta para todos aqui. Quantos acham que o céu vai ser um lugar que a gente não tem como descrever? Porque o português e o inglês que nós temos não são suficientes. Quantos estão na mesma página minha que esse céu não tem como descrever? Simplesmente é algo que... Sim? Próxima pergunta. O que vai adiantar o céu ser esse lugar tão... sem palavras? Se eu e você não chegarmos lá. Já parou para perguntar isso? Vou usar o teu exemplo, Anderson. O Anderson, essa semana, recebeu a notícia que não precisa mais de quimo. É emocionante para mim que te conheci ontem. Mas Anderson, às vezes, essa semana poderia ter sido diferente. Poderia ter sido com outra notícia. E eu penso, se essa outra notícia, qualquer que fosse ela, resultasse na sua chegada no céu, tanto faz. Aqui nessa terra nós temos 80 anos de vida, 90, alguns com muita canseira chegam a mais que isso. Mas o que está sendo guardado lá para a gente é algo que a gente nunca vai poder imaginar, pode até tentar, mas é algo que vem de Deus, não vem de mão humana. Então, gente, eu não sei se você tem 10, 15, 20, 25, você está entrando no mercado de trabalho agora, você está saindo do mercado de trabalho agora para descansar um pouco, você está no meio de uma luta, você está formando uma família. Nada que a fase da tua vida te traz pode tirar a prioridade de chegar no céu. Pense nisso todos os dias. Quando eu estou no hospital e na minha frente tem um pai e uma mãe, muitas vezes, que receberam a notícia minutos antes de eu chegar, que aquele bebê não vai sobreviver, o que eu falo como capelão? Como é que eu sou bênção num momento assim? Só que eu tenho que ir, eu tenho que estar lá. E vocês não vão ter, talvez, capacidade de entender o que Deus pode fazer através de uma promessa. E eu vou para Apocalipse 21. E ali eu falo, queridos, ou você se apega em 60, 70 anos de idade, com perdas como essa que vai acontecer daqui a pouco, ou você se apega numa promessa de um lugar que não vai ter mais nada do que você está vendo na sua volta. Não vai ter hospital, não vai ter nem capelão. Eu não me preocupo em não ter trabalho lá. Posso ser desempregado no céu. Mas quando eles pensam na esperança
do céu, esses pais têm outra motivação, têm outra energia, tem algo sobrenatural tão poderoso que muitas vezes eu me sinto mais abençoado do que eles ao deixar aquele momento. E eu te convido hoje para ter essa esperança como a coisa mais importante e prioridade da tua vida. Que os alvos, que os objetivos que são importantes de realizações aqui nessa terra, que eles aconteçam, trabalhe, planeje, executa, mas nunca deixa a ordem inverter. Nunca deixa o que vai te levar para o céu tomar lugar do que vai ficar aqui. Nada que esse mundo oferece vai valer se você ganhar aqui e perder lá. Que nós pensemos nisso todos os dias, assim como eu peço para aqueles pais. A partir de hoje você vai acordar todos os dias e vai pensar no céu aonde você vai estar junto com o seu bebê outra vez. E esse dia vai durar para sempre. Quantos de nós prometem hoje orar com todo o coração para que o nosso Santo Espírito nos ajude a pensar nessa esperança, não só para nós, mas para quem esteja à nossa volta todos os dias até a volta de Jesus? Amém. Muitíssimo obrigado pelo privilégio de estar na presença de vocês, na presença de Deus, no momento que Ele abençoou desde a criação, que é desenhado para a gente estar perto um do outro, dele, e pensar nas coisas que realmente têm valor, não só para essa vida, mas para toda a eternidade. Essa é a minha oração, meu convite para vocês hoje. Eu vou pedir que a gente, assim como estejamos, fechemos nossos olhos para essa oração. Nosso Deus, nosso querido Pai, presença desde a nossa formação, desde o nosso nascimento, desde a criação e de toda a história dessa terra, que ainda existe para que a gente nunca tenha dúvida que o Senhor é todo amor e que a tua maior vontade é de ter-nos de volta na tua casa. Nós sabemos que esse mundo, mais do que nunca antes na história, está fazendo tudo que ele pode para que a gente esqueça e abandone a tua promessa de um céu pronto esperando por nós. Mas hoje a gente te pede de coração limpo, de alma lavada, que a gente não quer aproveitar o que tem aqui e perder o que o Senhor tem aí. Que o teu Santo Espírito complete essa fórmula que com certeza é vitoriosa todos os dias da nossa vida, que nós possamos viver no mundo não sendo desse mundo. Possamos viver nesse mundo com a ciência, a certeza que é tudo temporário. Mesmo os momentos felizes são temporários, eles acabam. E mesmo as crises e dores são temporárias, porque um dia elas também acabarão. Que essa vontade de prioridade das tuas coisas possa ser trazida todos os dias ao começar do dia, mais uma vez, pelo teu Santo Espírito, ao te convidarmos no nosso coração. Todas as idades, todas as funções, todos os sonhos, todas as dificuldades, nós te entregamos nesse momento, direto nas tuas mãos, no teu trono de graça. Escuta nesse momento a oração de cada um, porque nós todos precisamos da tua graça, nós todos precisamos do teu perdão, e nós aqui, sem exceção, todos queremos morar contigo para sempre.
Querido Deus, que isso nunca saia da nossa mente, que isso nunca abandone o nosso coração, e que a gente tenha a certeza de que cada vez estamos mais perto daquele dia que o Senhor vem finalmente nos buscar para morar contigo para sempre. Que nada venha atrapalhar essa certeza, que nada venha nos fazer esquecer disso. Essa é a nossa oração. Mais uma vez, felizes, abençoados por estarmos na tua casa, oramos em nome de Jesus. Amém.